Graças a Deus, muito bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã, Deus tem uma palavra ao seu coração. Nós vamos aqui deixar a mensagem à luz da Bíblia. Eu tenho certeza que a palavra por si só, ela fala ao nosso coração. Quando nós somos sensíveis ao Espírito Santo, quando nós amamos a palavra de Deus. Essa mensagem nós pregamos nessa quarta-feira e foi uma benção. Eu tenho certeza que quem não pode estar presente vai estar ouvindo, mesmo de longe, esta mensagem. Mateus 26 e versículo 39, diz assim, Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Presta muita atenção. Veja que lição de humildade. Muitas vezes eu vejo as pessoas se espelharem em alguns heróis do passado. E eu vejo que muitas pessoas, elas querem usar os homens do passado como Eliseu e dizer assim, olha, eu sou igual a Eliseu. Se alguém pisar no meu calo, eu vou amaldiçoar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas, veja, por mais que Eliseu foi um homem de fé, Elias e os outros profetas, mas nenhum deles é modelo de ser seguido, porque não houve salvação através de nenhum deles. O mundo não foi salvo por Elias, nem João Batista, nem Eliseu, nem o apóstolo Paulo. Mas o mundo foi salvo através de quem? De Jesus Cristo. Não há nada na Bíblia, não há ninguém na Bíblia com mais exemplo de humildade do que Jesus. Nós estamos aqui falando de Jesus, a raiz, estrela de Davi. A raiz de Davi, a geração. O Deus sempre eterno, o ômega e o alfa. Nós estamos aqui falando do Filho do Deus Altíssimo. Veja o que ele disse. Se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Você já viu que muitas vezes nós colocamos as nossas vontades na frente? E a vontade de Deus é que menos influencie nós? Nós oramos e pedimos, ó Senhor, faça isso, faça aquilo, meu Deus, faz isso. Mas esquecemos que embaixo, no final da nossa oração, devemos dizer, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Será que nós falaremos isso nas nossas orações? Então, Jesus estava passando um momento muito difícil, árduo. Ele estava ali naquela Getsemane, onde mais ele foi torturado, ia para a via dolorosa, o caminho da caveira, da morte. Ele sentia tanta angústia que o seu suor ia transformando em sangue, tanta humilhação. E ele orou com essa humildade, Pai, se possível. Quando você usa essa palavra mágica, se possível, tinha um ladrão, na verdade, não é nenhum ladrão do lado direito, é claro que ele também usou essa expressão. Senhor, lembra-te de mim, ou seja, ele também suplicou, mas existia um leproso, que quando Jesus ia descendo do monte, ele se jogou aos pés de Jesus e disse, Jesus, se o Senhor quiser, pode me curar? Jesus falou assim, quero, purifica. E na mesma hora o homem ficou purificado. Então, quando Jesus nessa mesma noite estava orando com os discípulos, Pedro, Tiago e João, ele falou para todos ali orarem e vigiassem, porque a carne, ela
O espírito está pronto, mas a carne é fraca, não presta. Jesus falou isso. Então, quando Jesus acabava de falar, ele orava a cerca de um pouco mais distante. Quando voltava, estava todos os discípulos dormindo de novo. E ele dizia: vocês não conseguem vigiar nem um minuto sequer? Vigiar e orar para que não entreis em tentação. E aí, quando não adiantou mais, os discípulos estavam dormindo, chegaram para prender Jesus, e Judas também estava no meio para dar a senha, é aquele que lhe desse o beijo. E, enfim, quando prenderam Jesus, Pedro chegou com a sua espada e cortou a orelha do soldado. Veja, Pedro não tinha entendido nada do propósito de Jesus, não entendeu nada, porque ele não conseguia orar. Quando você vê alguém tentando agir na carne, como Pedro agiu na carne, é porque ele não conseguiu orar. Ele estava na carne, ele não conseguiu vigiar. Quando você vê alguém tão ignorante, pessoas que não são flexíveis, só agem na carne, só com arrogância, com prepotência, com altivez, porque ela não conseguiu vigiar a carne que está falando mais alto do que ela. Jesus falou assim: Pedro, guarda a tua espada, Pedro. Se eu quisesse, eu falaria com meu pai, ele mandava 12 legiões aqui para me ajudar. Então, não precisa fazer isso. Não é assim, você não entendeu? Só que Jesus falou assim, só que aí, aonde que ficariam as escrituras? Tinha que se cumprir as escrituras. Então, quando você encara o problema, sabendo que é um propósito de Deus na tua vida, é uma coisa, você consegue ter força. Agora, quando você está enfrentando um deserto, achando que é a maldição de Deus, que alguém te amaldiçoou na tua vida, você começa a blasfemar contra Deus, você começa a falar tantas coisas, brigar com Deus. Então, veja o exemplo de Jesus. Ele disse: se possível for. Eu já vi igreja mandando você cobrar de Deus. Oh, Deus, ou é ou não é, ou Deus não faz ou não faz. Não existe isso. Quem somos nós? Devemos recolher a nossa insignificância. Quem que é você? Quem que é eu para brigar com Deus e dizer: ó Deus, se o Senhor não fazer, não é assim. Jesus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Lamentações 3 diz que se alguém quiser reclamar, queixar, queixe cada um dos seus próprios pecados e não queira queixar de Deus. Então, não há ninguém mais melhor para que você possa imitar. Jesus, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Então, veja que diferença. Jesus, o dono de tudo, olha que exemplo de humildade. É por isso que lá no livro de Filipenses 5 ele diz: tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. Então veja só que exemplo de humildade, que exemplo. Não toma nenhum profeta do passado como seu modelo, como seu exemplo. Espelhe para Jesus e veja o que ele tem para te proporcionar, te oferecer. Pode ter certeza disso. Que Deus te abençoe. Se você orar a Deus dizendo: Senhor, eu vou viajar amanhã, eu vou fazer essa cirurgia, mas todavia não seja a minha vontade. Eu já vi muitos relacionamentos, a pessoa insistir em algo que Deus já nem confirmou absolutamente nada, Deus não disse nada. E a pessoa, ele quer o sim de Deus, de todo jeito. Deus respondeu que não e ele está esperando um sinal ainda, ele quer que Deus diga sim. Então, as vontades das pessoas é quem prevalece na frente. E Jesus quer que nós aprendamos com Ele. Todavia, não seja minha vontade. Se possível for, começa orando assim. Senhor, se possível.
me livra deste mal, me cura dessa enfermidade, se possível for. Então, quando nós entendemos isso, 80% dos nossos problemas já vão se acabar. Por quê? Porque nós vamos olhar para aquela situação como um propósito de Deus e não como uma derrota. Então, se você crê no poder da palavra de Deus, receba essa mensagem no teu coração. E eu não vou ler mais, mas lá na frente, no versículo, se eu não me engano, 49, Judas chegou e Jesus disse: amigo, por que tu vieste? Veja que Jesus chamou um cara de amigo que nós chamaríamos de inimigo. Jesus chamou ele, sabe por que Jesus chamou ele de amigo, Judas? Porque Jesus sempre foi amigo dele de verdade, deu tudo o que ele precisava, mas ele não foi leal. E Jesus não mudou o seu caráter por causa de Judas. Então você não pode mudar a sua personalidade, o seu caráter por causa dos outros. Não é porque você foi traído, trair a sua confiança, que você também vai trair a confiança do outro. Não é porque te fizeram algo que você também vai fazer. Não, você não pode mudar a sua personalidade, o seu caráter por causa dos outros. Então Jesus disse, se possível for, olha que exemplo de humildade. Passa de mim esse cálice. Sabe o que Deus respondeu? Deus não respondeu nada. Porque Deus falou assim, olha, esse propósito é você que tem que passar. Você tem que passar. Não posso tirar você daí. Não posso tirar você daí. Então tem coisa na sua vida que ninguém vai passar para você. Você mesmo tem que passar. Não tenta transferir para o outro o seu problema. Então, Jesus falou, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, quando você começa a fazer essa oração, aí Deus começa a entrar em ação. Deus vai começar a te dar direção, sabedoria, porque aí você já não é mais guiado pelo seu coração, mas sim pela palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, que você ore a Deus com humildade. A humildade procede a honra. Senhor, se possível, eu quero isso, aquilo outro, se possível. E você vai ver que Deus ele vai te responder. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, eu entro em oração na Tua presença. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, pela revelação, pela luz da Bíblia, Tua palavra. Cura os que estão enfermos, cansados, sobrecarregados. Meu Deus, em nome de Jesus, dê sabedoria ao povo de Deus, para que eles reconheçam quanto somos pequenos. E temos um Deus que tudo pode, que é grande e poderoso. Pai querido, abençoe aqueles que estão nos hospitais, na sala, nos presídios. Livra, Senhor, essa pessoa de todo tipo de doença. Abençoe nossa igreja, nosso povo. Que todos sejam amparados pela Tua misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Por isso, Pai, nós te agradecemos. Na certeza da vitória. Alcança a vida de todos nessa manhã. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus, vamos ficando por aqui. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal. E assim vamos levando o reino de Deus para a glória de Deus. Deus abençoe. Fique todos na paz e um ótimo final de semana.